Fala galera, tudo bem? Aqui é o VH. Deixa eu te pedir uma ajuda. De cara, já me dá uma moralzinha aqui. Vem aqui, deixa o seu like, isso me ajuda demais. E se por acaso você tem um colega aí, ou um filho, um sobrinho, que está estudando para o Enem, está fazendo Senai, compartilha esse vídeo com ele, vai ajudar demais ele e vocês me ajudam também. O tema da aula de hoje é corrente elétrica. A gente vai entender os principais conceitos e como realizar as medições. Então bora pro vídeo. Vamos lá então, galera. Na aula passada a gente falou sobre tensão elétrica. O tema de hoje é a corrente elétrica. Seguinte, quando você tem uma DDP, tá? Igual na aula passada a gente viu, a diferença de potencial. Então a gente tem uma região que está sobrando elétrons, outra região está faltando elétrons. E eu crio um caminho permitindo ligando essas duas regiões, a região que está sobrando elétrons, os elétrons vão querer ocupar os lugares do outro lado onde estão faltando elétrons, aquelas chamadas lacunas. Então aqui, representando, nós temos aqui uma fonte de tensão de 12 volts, corrente contínua. Tá? A gente viu na aula passada essa simbologia, né? Então a região aqui com o mais é a região que está mais positiva, aqui está faltando elétrons. Tá? E aqui a região que está com menos é a região negativa, está sobrando elétron. Dentro da fonte é isolado um lado desse do outro. Então os elétrons que estão aqui não vão conseguir passar para cá. Tá? E aqui eu tenho um caminho. Esse caminho passa pela lâmpada. Só que chegou aqui eu coloquei um interruptor, uma chave aberta. Então não tem como os elétrons passarem para o outro lado. Tá? Eu vou ter lacuna, até aqui, esse espaço com lacunas. Os elétrons vão estar aqui. Tá? Então tem elétron aqui querendo passar, só que não tem como ele vir para o lado de cá onde eu tenho as lacunas. Tanto é que se eu vier aqui e medir a tensão, se eu pegar um voltímetro e medir a tensão de um lado da chave para o outro lado da chave, eu vou conseguir medir a tensão da fonte certinho. Vai dar os 12 volts nesse caso aqui. Tá? Se eu fecho essa chave, eu vou permitir com que os elétrons passem. Tá? A partir do momento que eu tiver esse fluxo de elétrons, eu tenho a chamada corrente elétrica. Tá? Essa é a ideia de corrente elétrica, então. É como se fosse uma barreira com um portão fechado, um lado cheio de zumbis, outro lado cheio de ser humano. Tá? Então os zumbis vão estar querendo fazer força para o outro lado para ir lá nos seres humanos. Se eu abrir o portão, eu vou estar criando esse caminho, permitindo que os zumbis passem por lá de lá. Aí eu teria aqui um fluxo de zumbis. Tá? A unidade medida de corrente é o ampere, em homenagem a André Marie Ampère. E a letrinha, o símbolo que a gente vai trabalhar os cálculos vai ser o I. Tá? Aí a gente teria isso aqui. Se eu vier e fechar a chave, eu vou ter uma circulação de elétrons e quando os elétrons passam dentro do filamento ali da lâmpada, transforma essa circulação de elétrons em luz. Tá? No caso seria aqui uma lâmpada incandescente, essa que você tem aí na sua geladeira. Reparem o movimento desses elétrons aí que a gente vai discutir sobre isso depois. Então a gente pode também fazer a analogia em relação a uma corrente de água. Tá? Se eu tiver uma caixa d'água no nível mais elevado e outra no nível mais baixo, igual lá a da tensão, e eu tenho a tubulação que liga uma a outra, esse fluxo de água na tubulação seria a minha analogia para a corrente elétrica. Tá? Só que seria a corrente de água. Aí por que vai fluir aqui? Porque eu abaixei a segunda caixa d'água. Então eu tenho a diferença de potencial. Então tem aquela analogia lá com o potencial gravitacional que a gente viu na aula passada. Tá? Eu tenho essa... Aqui seria a ideia do gravitacional, mas para a gente seria a diferença de potencial elétrico mesmo. Nós temos dois sentidos para a corrente elétrica, o sentido real e o sentido convencional. Lá no início do estudo das correntes, da física e tudo, cada físico entendia de um jeito, interpretava de um jeito. E os estudos não eram tão universalizados como é hoje em dia. Um conhece o estudo do outro, fácil, por sites, etc. Era só quando eles tinham convenções que um ficava sabendo do que o outro estava estudando. Então, uns interpretavam a corrente elétrica como o fluxo de lacunas, o fluxo de cargas elétricas.
cargas positivas. Outros interpretavam a questão dos elétrons, o fluxo de elétron. Então, na corrente real, tá? A corrente flui do polo negativo para o polo positivo, que seria os elétrons indo para onde não tem elétron. Tá? O sentido convencional, aí resolveram convencionar, falaram, vamos padronizar tudo? E aí resolveram padronizar que vai fluir do polo positivo para o negativo, considerando então as cargas elétricas ao invés dos elétrons. Vamos interpretar isso aqui então. Ó, eu tenho aqui dispostos, né, algumas cargas, eu posso considerar que são átomos, e aí aqui a eletrosfera desse átomo está faltando elétrons, tá? E a eletrosfera desses átomos aqui, ó, estão sobrando elétrons. Então, se eu aproximo esses átomos e eu forneço um pouquinho de energia, eu ligo uma bateria nesse biocircuito, por exemplo, o que vai acontecer? Os elétrons que estão na última camada desse átomo aqui, ó, eu vou dar um empurrãozinho nele. Quando eu ligo a bateria, vai ser um empurrãozinho. Já que aqui está faltando elétron, o elétron que está do lado de cá vai falar, opa, deixa eu ir lá ocupar. Então, o elétron pulou para lá. Se um elétron pulou para lá, consequentemente, para cá, ficou um espaço vazio. Aqui já tinha espaço vazio, que a gente chama de lacunas, e para o lado de cá ele veio agora. Tá? Então, aqui eu tenho, para um lado, o elétron indo, para o outro lado, lacuna indo. Dessa forma, se eu tenho aqui um elétron daqui também e aqui eu tenho uma lacuna, o elétron que está de cá, ó, vai pular para lá para ocupar a lacuna. Consequentemente, para cá vai vir uma lacuna. E assim vai continuar. Ó. Elétron pulou para cá, lacuna, ele deixou a lacuna. O elétron pulou para cá, ele deixou lacuna. Então, eu vou ter, né, aqui do negativo para o positivo a corrente real e do positivo para o negativo a corrente convencional. Beleza? Então, é facinho pegar isso, pegar essa manha. E aí, tá gostando do vídeo? Estou te ajudando? Agora eu preciso que você me ajude. Para o algoritmo do YouTube compartilhar meu vídeo com mais pessoas, eu preciso que você faça os seguintes passos. Ó, vem aqui dar uma curtida. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Clique na setinha de novo, ative as notificações. Vem aqui embaixo e faça um comentário qualquer, seja relacionado ao vídeo, se gostou ou não. Se não tiver nada para escrever, vem aqui, ó, coloca um emoji, seja pelo computador, seja pelo celular. Isso me ajuda demais, beleza? Então vamos prosseguir o vídeo. Vamos lá! Aqui é a mesma ideia, só que com a figura demonstrando a eletrosfera. Ó. Átomo, eletrosfera. Então, o elétron vai ocupar, né, lacunas para lá. Quando ele vai ocupar lacunas para lá, consequentemente, ele deixa lacuna para trás. Então, cada elétron que vai para frente, ele deixa uma lacuna onde ele estava. E aí vem outro elétron para ocupar ela. Vamos fazer aqui uma analogia. Igual a gente viu lá na primeira aula, eu tenho aqui uma estrutura cristalina do cobre. Tá? Então, eles são formados aqui, esse cubo seria uma molécula aqui do cobre. E aí eu vou empilhar vários cobres, vamos dizer assim, para formar um fio. Tá? Um fio condutor, um cabo. E aí, aqui eu estou analisando só uma fatia dele, né, longitudinal. Mas vamos interpretar então que eu tenho esse monte de cobre aqui, formando um cabo. E aí, eu tenho elétrons do lado de cá. Então, quando eu fornecer energia para esse sistema, seja uma bateria, seja uma tomada, o que vai acontecer? Os elétrons vão passando de átomo para átomo. Só que eles não vão organizadinhos. Vou sempre seguir para o átomo que está à direita. Bonitinho. Não. Tá? Vai depender das forças do movimento da eletrosfera naquele momento. Inclusive, pode haver situações onde o átomo até ele muda de eletrosfera, o elétron muda de eletrosfera, de camada do mesmo átomo. Então eu posso ter um elétron que troca de camada dentro do próprio átomo, dependendo da energia que eu forneço para o sistema. Um pode subir, outro descer. Nesse caso aqui eles vão trocar de átomos. Não vou saber exatamente para qual átomo que ele vai passar, mas ele vai ter um sentido, ele vai ter uma lógica. Então, no nosso caso aqui, os elétrons vão da esquerda para a direita. Eu não sei exatamente para qual átomo que ele vai, mas eu sei que ele vai pulando para o lado da direita aqui. Ó. Então, a corrente elétrica seria meio que esses elétrons fazendo essa circulação aqui. Ó. Tá? E aí, se eu pegar, então, numa seção aqui, ó, cerquei aqui e contabilizei quantos elétrons passaram, tá?
nessa área, eu vou ter essa corrente elétrica. Seria esse fluxo de elétrons. Como que eu vou medir a corrente elétrica, né? Nós vamos usar o amperímetro. Ampere, né, é a unidade de medida. O ímetro aqui seria de medição, igual a gente teve o voltímetro lá na última aula. Tá? Para medir a corrente elétrica, a gente vai fazer igual é o hidrômetro aí da sua casa. Toda a água que chega para sua casa tem que passar pelo hidrômetro. Tá? Então, quando eu quero medir fluxo, eu meço em série. Você quer saber quanto de pessoas que estão passando na porta da sua sala de aula? Você vai ter que ir para a porta e contar. Exatamente na porta. Se começar a sair gente pela janela, você já perdeu a sua contagem do fluxo, né? Então, o amperímetro ele tem que ser ligado em série com o sistema. Tá? Aqui a simbologia, ó, uma fonte, o amperímetro e a carga. Tá? Essa carga pode ser um resistor, uma lâmpada, o que for. Então, eu vou ter que interromper o meu circuito, colocar o amperímetro em série. Então, toda a corrente, ó, que vai passar pelo circuito, né? Aí a gente vai usar a corrente convencional, tá? Nós vamos considerar sempre a convencional, sabendo que o que acontece na verdade é a real. Mas como cada elétron que vai daqui para cá, ele faz uma lacuna vir daqui para cá, se eu contar lacunas, eu estou contando elétron também. Então, qual que é a manha? Ó, aqui tem fonte, chave, carga. Eu quero medir essa corrente. Aí o que eu faço? Eu vou interromper o circuito, vou abrir esse circuito. Tá? Vou pegar essa abertura no circuito e vou passar, ó, por dentro do meu amperímetro. A corrente vai entrar pelo amperímetro, vai sair aqui pelo comum dele, ó, e volta para o caminho normal. No amperímetro, a gente vai ter, na maioria das vezes, duas entradas para a corrente. Eu vou usar uma ou outra. Se a faixa de corrente que eu quero medir, tá, é baixinha, está na faixa de mili ou microampere, aí esse mili ou micro a gente pode analisar como refrigerante, tá? São os submúltiplos. Refrigerante, por exemplo, você tem refrigerante de 600 mililitros e tem refrigerante de 1 litro, 1,5 litro, 2 litros. Os mililitros, né, se a gente fizer essa interpretação, um refrigerante de 600 ml é a mesma coisa que 0,6 litros. Beleza? Então, o mili seria a unidade dividido por 1000. Então, se eu pegar 600 e dividir por 1000, vai dar 0,6. Então, às vezes é melhor falar 600 mA do que 0,6 ampere. Tá? Ainda mais quando vai baixando mais esse valor, fica muito ruim em falar. Então, a gente utiliza os mili, tá? Ou micro. O que acontece? Dentro do amperímetro, eu tenho fusíveis para proteger ele caso eu conecte de forma equivocada, para não queimar um instrumento inteiro, queima só o fusível. Então, se eu sei que a corrente que eu vou medir está na faixa de ampere, eu vou conectar aqui, ó, no A de ampere. E aqui no cursor, no seletor, eu vou ter que selecionar ampere. Se a corrente está na faixa de mili, eu vou selecionar aqui, eu vou conectar a ponta de prova nesse terminal e vou selecionar mili ou micro. Se eu não sei qual a faixa de corrente que eu vou pegar, então eu já seleciono a maior primeiro. Eu coloco como se fosse ampere e vou ver o valor. Se der um valor tão pequeno que o ampere não pegou, aí eu vou selecionar mili, dependendo do valor que tiver aqui na tela. Outra coisa, se a gente vai medir corrente alternada ou contínua, tá? Vai variar dependendo do instrumento. Eu vai ter aula ainda que eu vou mostrar essas medições, tá? De forma real aqui, na forma prática, mas eu vou ter geralmente um botãozinho para eu trocar de contínua para alternada, ou no próprio seletor aqui, ó, eu vou poder escolher contínua ou alternada. Tá? Eu ainda vou explicar também a ideia da corrente alternada. Mas então é importante, se eu não sei, eu vou no maior primeiro, depois, dependendo, eu troco para o menor. Aqui seria o meu amperímetro. Na verdade, a gente tem aqui o multímetro, né? Só que eu posso utilizar ele na escala de amperímetro. Reparem aqui que ele também tem, ó, voltímetro. A aula seguinte nós vamos ver aqui o ohmímetro para medir resistência elétrica. E aqui a gente tem amperímetro. Então, se eu quiser medir corrente na faixa, ó, de ampere, tá? Vou selecionar o A. Se for na faixa de miliampere, vou selecionar o mili. E aí, repara, ó, que tem um tiozinho aqui em cima, ó, em laranjado. Esse tiozinho em laranjado é onde eu vou selecionar esse botão para medir corrente alternada. Então, pontas de prova no comum e no A para medir na faixa de corrente, ponta de prova no comum e no miliampere para medir
faixas de correntes menores. Dá um zoomzinho aqui, acho que dá para ver legal aí. Aqui a gente tem outro instrumento, é o alicate amperímetro. Ele realiza a medição sem invadir, sem ter que interromper o circuito. Tá? Ele trabalha com garras. Essas garras, dentro dela aqui, ó, tem um material ferromagnético. Quando passa corrente em qualquer condutor, surge campo magnético em seu redor. Tá? Esse campo magnético vai induzir uma tensão aqui no instrumento, vai circular uma corrente aqui dentro, e aí ele tem um circuito eletrônico que consegue captar. Dependendo da corrente do lado de fora, da intensidade de corrente do lado de fora, quanto que ela induziu aqui dentro. Então ele consegue fazer essa relação e identificar qual que é a corrente do circuito. Beleza, galera? Muito obrigado, então valeu. Não se esqueça de curtir, compartilha com seus colegas aí, comenta qualquer coisinha que seja um emoji, tá? E dê sugestões das próximas aulas, pode colocar dúvida aí, isso ajuda pra caramba, tá? Espero que eu tenha te ajudado. Valeu, até a próxima. Semana que vem é resistência elétrica. Muito obrigado.